Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Hoje nós vamos fazer um episódio um pouquinho diferente, sou eu mesma que vou falar com vocês, e a pedido de vários pacientes, de várias pessoas que nos acompanham, eu vou falar um pouco sobre emagrecimento, que é um assunto muito importante, que as pessoas têm muitas e muitas dúvidas. E tem tudo a ver com a minha área, então eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse assunto. Então, primeira coisa, sabemos que a obesidade é uma pandemia, tal como o Covid foi, anos atrás. Ela atinge um número enorme de pessoas no mundo inteiro, ela tem aumentado consideravelmente desde da segunda metade dos anos 90 até agora, ou seja, nos últimos 20 anos a gente vê um aumento assim exponencial da obesidade e do sobrepeso em muitos países do mundo, a grande maioria, né, dos países do mundo, e a gente acredita a esse aumento as mudanças do estilo de vida, a alimentação que deixa de ser mais natural e começa a usar mão de alimentos ultraprocessados, de alimentos muito ricos em gordura, muito ricos em açúcar, a diminuição, concomitantemente, a diminuição de exercício físico, atividade física espontânea, o grande aumento do sedentarismo, então pessoas que tinham um dia a dia mais ativo se tornam mais sedentárias quando usam muito carro, quando usam elevadores, quando usam escadas rolantes, quando passam muito tempo do seu dia sentadas num escritório, ou analisando documentos, ou mesmo trabalhando em casa, né, para as pessoas que trabalham em home office, e perdendo grande tempo de deslocamento nos grandes centros urbanos, sem que haja deslocamentos a pé, por exemplo, tudo isso vai contando para diminuir o nosso metabolismo e aumentar a ingestão de calorias, e de calorias sem qualidade, né? Sem uma carga de nutrientes adequada. Então essa realmente é a receita para o desastre, né? Que a gente vê mundo afora. Então, mundo afora, a gente vê pessoas que têm vários problemas de saúde. E hoje também se acredita que a raiz de todos esses problemas é o sedentarismo. O sedentarismo é uma causa de morte bastante importante, visto que ela causa a obesidade, a diabetes, o câncer, ela está correlacionada com várias patologias, né, interligadas. Mas falando especificamente do emagrecimento, como emagrecer? Né? Eu que vivo nesse mundo urbano, sujeita a essa exposição de alimentos muito calóricos e sem muita qualidade nutricional, e deixando de consumir cada vez mais uma alimentação parecida com o que os meus ancestrais consumiam, com o que os meus avós consumiam, por exemplo. Como fazer isso, né? E esse é o meu trabalho todo dia, né? De aconselhar as pessoas para que elas atinjam metas mais saudáveis. Primeira coisa, a gente precisa mudar a nossa alimentação no sentido de reduzir o consumo dos alimentos ultraprocessados. Então, reduzir o consumo de bolacha recheada, reduzir o consumo de suco de caixinha, reduzir consumo de refrigerante, reduzir consumo de congelados, esses itens prontos e congelados que a gente compra no supermercado, e aumentar o consumo de grãos integrais, então arroz, feijão, que muita gente deixa de comer erroneamente achando que isso engorda. Na verdade, isso é um alimento muito importante na nossa matriz alimentar brasileira, porque ela é rica em proteína, rica em ferro, rica em fibras, né? Então não se deve deixar de comer arroz e feijão. Ao contrário, a gente precisa comer arroz e feijão, pelo menos na hora do almoço, é muito importante comer esses grãos integrais. Usar carnes mais magras, então cortes mais magros de carne vermelha, usar mais frango, peixe, carnes magras também de origem suína. Hoje em dia a gente tem opções no mercado que são interessantes, né? O lombo, o filé mignon suíno, eles não são caros, eles têm um preço bem legal e podem ser utilizados. Usar os peixes, principalmente peixes pequenos e de água doce, para a gente evitar um pouco essa contaminação com mercúrio, que atinge os peixes maiores e de água salgada. Não que em água doce não tenha, tem, mas é menor. E principalmente ter uma grande participação de frutas, legumes e verduras na nossa alimentação. Então, as pessoas também deixam isso de lado. E como saber se eu estou me alimentando corretamente? A nossa alimentação ela precisa ter cor. Então, um prato de
almoço, um prato de jantar, que seriam as 2 grandes refeições, a gente precisa olhar para esse prato e enxergar 5 cores diferentes, sendo que dessas 5, 3 cores têm que vir dos vegetais. Então, o vegetal vermelho, roxo, alaranjado, verde, vários tons de verde, verde claro, verde escuro. Isso agrega muito valor à nossa alimentação e supre a necessidade que a gente tem de fibras, micronutrientes e fitoquímicos, que são importantes para manter o nosso metabolismo em ordem, né? Funcionando de forma adequada. Outro ponto talvez seja importante a gente fracionar os alimentos. Não precisa comer de 3 em 3 horas, como se falava no passado. A gente pode comer quando nós sentirmos fome o suficiente para tal, né? Esperar os primeiros sinais de fome e comer de acordo com esses sinais. Então, tem pessoas que tomam café da manhã e passam a manhã inteira sem comer, vão almoçar. Se o espaço entre o almoço e o jantar for muito, muito longo, faz muito sentido a gente ter um pequeno lanche à tarde, para não chegar no jantar com muita fome, porque no jantar já é um horário que a gente deveria comer menos do que se come no almoço. Inclusive, tem artigos mostrando que as pessoas que tendem a comer mais calorias à noite têm mais facilidade para ganhar peso. Então, isso parece fazer muito sentido. Então, só fazendo um resumo do que eu falei até aqui, priorizar grãos integrais, frutas, legumes e verduras, carnes magras, reduzir o uso de óleo, o uso do óleo da gordura que a gente usa para cozinhar os alimentos, reduzir o consumo de frituras e usar alimentos cozidos, assados, grelhados. Para esses alimentos ficarem mais saborosos, eu acho super legal a gente usar condimentos. Então, pimenta do reino, para quem pode, né? Para quem não tem problema com isso. Pimenta do reino, a cúrcuma, todas as ervas. Então, a gente tem desde erva doce, a gente tem cominho, a gente tem alho poró, por exemplo, que não é exatamente uma erva, mas é algo muito aromático que a gente pode usar na alimentação. Tem louro, tem muitas possibilidades, né, de agregar mais sabor a esses alimentos, sem necessariamente a gente usar a mão da gordura, porque a gordura ela torna realmente tudo mais palatável, mais saboroso, mais gostoso. Isso é totalmente verdade. Não esquecer dos derivados de leite ou de outras fontes vegetais de cálcio, para quem não pode com leite por qualquer razão. O cálcio é um nutriente muito importante para os ossos, principalmente para as pessoas com mais idade. Então, usar tofu, sardinha, brócolis, gergelim, pasta de gergelim, são fontes vegetais com uma ótima quantidade de cálcio. E para aqueles que podem não ter nenhum tipo de restrição, os queijos, os iogurtes, os leites, também são boas opções de cálcio. Isso não pode faltar na nossa alimentação. Não é tão difícil assim. Planejar a alimentação com a ajuda de um profissional, levar pequenos lanches para o trabalho ou consigo quando você estiver fora de casa. Então, uma fruta, um pacotinho com umas nozes, um ovo cozido que seja para criança, por exemplo, isso é super legal. A gente tem hoje em dia uns queijinhos assim, em forma de palitinhos, umas mussarelinhas em forma de palitinhos, que a gente compra no supermercado embalado individualmente, ou pode cortar um pedaço de queijo, desses queijos que ficam um tempo maior fora da geladeira, embrulhar em papel alumínio, colocar numa bolsa, numa mochila e mandar de lanche, por exemplo. Isso funciona bem. Um sanduíche, né, de algum pão que tem um pouquinho mais de fibra, um queijinho mais magro, ou uma pasta de amendoim, funcionam super bem como lanches intermediários. Então, dá para a gente fazer muita coisa na alimentação, sem precisar usar nada do outro mundo, ou nada muito estranho, que não faça parte do seu hábito, para a gente ter uma alimentação mais saudável. Agora, nada disso faz sentido se não promover uma redução de calorias frente ao que você gasta. Então, a chave do emagrecimento é você comer menos calorias do que você gasta, fazer isso de forma inteligente para que não falte muitos nutrientes, ou o menos possível no seu organismo, e sem que isso reduza o seu metabolismo. Essa é a chave, no meu entendimento e baseado também na literatura, de um emagrecimento sustentável e duradouro. Se nós fizermos uma dieta muito radical, provavelmente nós teremos uma perda de peso muito rápida. Dessa perda de peso, perderemos massa magra, massa muscular, o que em última instância pode reduzir as nossas taxas metabólicas e colocar o organismo num modo de economia, né? A gente vê isso bastante na prática clínica. Ao passo que, se você inclui exercício físico,
O emagrecimento não acontece de forma mais rápida, até porque a gente ganha massa muscular praticando exercício físico, principalmente porque aquelas pessoas que estão começando a fazer exercício físico no momento que decidem mudar, melhorar a sua composição corporal. Então, inclusive na literatura, o exercício físico ele não é considerado um bom método para perder peso, mas ele é um bom método para melhorar a composição corporal, ou seja, trocar, entre aspas, gordura por músculo, o que faz com que a gente mantenha um metabolismo um pouco mais elevado e tenha resultados de saúde muito interessantes. Isso causa frustração nos pacientes porque as pessoas querem resultados rápidos, mas a literatura mostra, como eu disse anteriormente, que quanto mais rápido a perda de peso, mais rápido é a taxa de recuperação desse mesmo peso que foi perdido e muitas vezes até mais. Então, dietas feitas dessa forma, na verdade, elas acabam engordando a pessoa com o tempo, porque ela fica cada vez menos responsiva a essas estratégias para emagrecimento. Então, o emagrecimento é algo delicado que deve ser feito com a ajuda de profissional. Não vamos esquecer que a gente tem recursos medicamentosos, hoje em dia a gente tem novas drogas no mercado que ajudam muito as pessoas na questão do controle da fome e na gestão do seu comportamento alimentar, né? Além de ter psicoterapia, próprias abordagens não prescritivas que o nutricionista que tenha alguma formação em nutrição comportamental também pode apresentar. Então, a gente tem várias formas de tratar o emagrecimento e ela não é unidisciplinar, né? Então, temos que ter médico, nutricionista, professor de educação física, psicólogo, são importantíssimos nesse cuidado para o paciente que precisa emagrecer. Ele precisa de várias frentes de trabalho. E mudar o estilo de vida é fazer pequenas mudanças em muitos aspectos diferentes da nossa vida. E é difícil a gente concatenar tudo isso. Por isso que as pessoas sentem tanta dificuldade em emagrecer, né? Tem que dormir melhor, tem que achar tempo para fazer exercício físico, tem que achar tempo para planejar a sua alimentação, tem que fazer escolhas melhores. Pensar mais, né, antes de decidir comer desse ou daquele jeito, mas também ter uma certa indulgência em pequenos momentos do tempo onde você pode se permitir fazer suas vontades. Então, tudo isso tem que ser orquestrado, né, pela equipe multidisciplinar que cuida desse processo de emagrecimento. E, então, só para vocês saberem que existe luz no fim do túnel, a gente pode melhorar enormemente nosso estilo de vida, nosso condicionamento físico, o que resulta numa perda de gordura, ainda que com ganho de massa magra, mas resulta numa condição de saúde certamente muito melhor e que vai nos prevenir de grandes problemas ou de boa parte dos problemas que nós podemos ter no futuro quando estamos envelhecendo acima do peso, seja com sobrepeso ou seja com obesidade. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse episódio a vislumbrar um pouquinho sobre qual é um caminho saudável e seguro para esse emagrecimento, que eu entendo como perda de gordura, não necessariamente como perda de peso. Agradeço a todos vocês que estão aqui comigo nesse episódio, agradeço a Clínica Move, mais uma vez, por apoiar esse projeto. Obrigada a todos vocês e até o próximo episódio.